Olá, já tem gente aí, começando aí um momento importante para todo mundo do programa Mentalidades Matemáticas Brasil. É um prazer receber todo mundo, está todo mundo aí super aquecido. E eu me chamo Cláudia Siqueira, sou diretora do Instituto Siddhartha, e é com muita satisfação que eu vou abrir para vocês a série, né, que nós estamos chamando de Multiplicando Saberes. Olá. Ops. Só um minuto. Aí, começando aí. Já está em 2 lugares aqui, gente. Colocando aqui. Então, para nós é um momento muito importante, porque tudo foi organizado por um time que acredita muito na modificação e na alteração da educação, né? A gente não vai falar só da educação brasileira, porque o Jack está aqui, que é uma pessoa querida. E o que nós temos hoje? Eu queria compartilhar para vocês como vai ser essa série, né? Vão ser 6 encontros. Nesses 6 encontros, nós vamos apresentar aí uma sequência de atividades. Então, nós começamos hoje, gente, falando como foi realizar o curso de férias. Ele aconteceu na cidade de Cotia, numa escola. Nós utilizamos fomos parceiros aí da Secretaria Municipal de Educação. Agradecer ao Luciano e toda a equipe por conta de apoiar essa iniciativa. Depois, hoje vocês vão ouvir e ver como foi feito este programa de 10 dias. No próximo encontro, nós vamos falar para vocês como que nós organizamos a pesquisa sobre este curso. Jack está aqui, passou conosco uma semana, vai ter vários detalhes. No próximo encontro, a gente vai falar da abordagem do Mentalidades Matemáticas em sala de aula, e aí aquela coisa mesmo, como que eu posso fazer na minha sala? Serão 2 encontros sobre a questão da abordagem. E aí nós entramos em novembro com a ideia do currículo e as grandes ideias. O que serão grandes ideias? Como que funciona grandes ideias na área de matemática? E no dia 10/12, o Jack vai fazer um encontro delicioso de novo, falando como se criam essas atividades, que é o Design Studio. E depois desse dia 10, no dia 17, todas as pessoas que participarem de todos os encontros, nós teremos um encontro de fechamento, e esse encontro de fechamento vai ser no dia 17 de dezembro, que a gente está chamando dos alunos dos encontros. Esses encontros vão acontecer justamente para que nós possamos amarrar. Não esqueçam, para poder fazer parte disso, preencher o formulário de avaliação hoje. Nós teremos um e-book e que nós entregaremos para todo mundo que fizer o formulário de avaliação. Teremos o certificado dessa conversa e sejam super bem-vindos para essa jornada. Queria apresentar hoje, nós teremos o Jack, que é chefe do departamento de pesquisa do UCUB. Nós temos a Carol Piaia, que coordena o Mentalidades Matemáticas, e a Thelma Scott, que é a nossa coordenadora do programa de equidade, tá bom? Um bom encontro para todos nós. Sei que todo mundo vai sair daí cheio de questões e vai ser uma delícia poder saber o que está acontecendo no Mentalidades Matemáticas. Vamos lá? Jack, está com você. Ok. Olá a todos vocês, quero dar as boas-vindas. Estou muito, muito animado para conversar com vocês sobre o nosso curso de férias Mentalidades Matemáticas. Vamos hoje começar de um jeito, digamos, diferente. Eu quero compartilhar um vídeo dos alunos que fizeram o curso conosco em janeiro de 2020. Vocês vão ouvir as impressões dos alunos nas suas próprias palavras. Enquanto vocês assistem o vídeo, eu quero que prestem atenção às emoções dos alunos em relação à matemática. Olha para a sua energia, as coisas que eles acharam
interessante e dinâmica, né? Então, vamos passar um vídeo. Eu quero que vocês olhem e ponham atenção, prestem atenção a como ficaram as crianças, os estudantes, em relação à matemática. Então, o vídeo fica como uns 5 minutos, mas vai passar assim muito rapidinho, porque é muito engajado, né? Ok, então nos vemos passado do vídeo. Eu achava que matemática era uma matéria que não deveria existir no mundo. Porque é muito chato. Porque era muitos cálculos e eu não entendia tudo. Ixi, nem me fala desse nome. Tem muitas pessoas na minha sala que falam que matemática é muito chato, que não gosta de matemática. Eu achava que eu não ia conseguir fazer, porque eu errava e tipo, eu apagava e ficava com raiva, porque eu errava. Mais do que para fórmulas e procedimentos, nossa preocupação é, eles estão entendendo esses conceitos a fundo? Que tipo de relação eles estão fazendo quando eles desenvolvem e aprofundam essa parte do raciocínio matemático? O programa todo preza muito pela diversidade de maneiras de chegar em mesmas conclusões e conclusões diferentes podem ser discutidas. Então, o poder da discussão também de resultados diferentes. É uma forma mais divertida de se aprender a matemática, porque a gente pensa mentalmente e, tipo, isso faz a gente desenvolver mais o nosso aprendizado. Eles gostam muito do trabalho em grupo, dessa educação colaborativa, onde eles são protagonistas totais desse processo. O trabalho em grupo ajuda, porque cada um dá a sua opinião, sua ideia, a gente junta tudo e faz um trabalho excelente. Essa parte do desenvolvimento da autonomia, de querer falar, de querer explorar, explanar, de não ter medo de errar. Eu aprendi que errar não é mais um problema. Eu fazia uma conta e achava, essa aqui eu já sei de cor. Aí eu errava e ficava desesperado. A gente erra e assim, com o nosso erro, a gente aprende. Hoje, muitos que às vezes, se não conseguem, se sentem capazes de. Mas como em outros momentos eles já conseguiram coisas bem difíceis e bem desafiadoras, eles falam, não consegui nesse momento, mas em algum outro momento eu vou conseguir. Agora, se eu errar, eu sei que eu posso tentar de novo. E meu cérebro se desenvolveu. Eu posso não ter ganhado, mas a próxima vez eu sei que eu vou conseguir. E a partir do momento que você mostra para eles que nem você sabe tudo, que você também está se apropriando, que você está conhecendo, então eles se sentem à vontade também para conhecer a matemática. A lot of people, when they realize they can learn maths differently, it's quite transformative for them as a person, and they start to see themselves differently. Eu comecei a mudar, eu comecei a sentir que eu era capaz. Eu tinha muita dificuldade em matemática e eu acabei aprendendo, porque qualquer um pode aprender matemática com formas, cores. Eu descobri que várias coisas que a gente faz no dia a dia incluem matemática. E eu várias vezes fiz sequências sem eu nem saber o que era. Você não pode desistir da matemática. A matemática ajuda em bastante coisa. A minha experiência no Mentalidades foi bem legal, foi bem divertida, foi bem desafiadora. A matemática não é chata. Chata eles irem pra escola não estudar, não aprender nada. Eu nunca vi, em toda a minha vida, como professora polivalente, que nós chamamos,
uma criança tão feliz com matemática como eu estou vendo a Ana Luísa. Ela fala tão bem de matemática que ela me fez gostar de matemática. Rather than the typical discourses, how do we prepare them for the workforce? How do we prepare them for this test? In such limited ways, instead, how do we prepare them as people in the world? E ontem, quando ela falou, mãe, eu não queria que acabasse, né? E ela me abraçou, eu falei, filho, não é o fim, é o começo de uma nova vida. Ok, já voltamos. Vocês, que acharam do vídeo? Que acharam da energia das impressões que falavam os estudantes? Eu quero que vocês reflitam por um momentinho sobre nessas perguntas. Assim, você já viu crianças tão animadas assim com a matemática? E pensa também se essa foi a sua experiência com a matemática na escola. Então, fala entre si mesmo, com um colega, pensa, reflete um momentinho sobre essas perguntas. Ok? Agora, a questão que temos aqui é como isso aconteceu? O que fizemos aqui no curso de férias para dar tanta energia em relação à matemática? Por que os alunos ficaram tão felizes e tão empoderados com a matemática? E isso é que queremos descobrir juntos hoje. Então, vamos passar por queremos ouvir de vocês e vamos usar uma coisa chamada Mentimeter. Quero que vocês registrem no Mentimeter uma palavra, só uma palavra que representa a sua experiência com a matemática quando você estava na escola. Vamos todos fazer isso agora. Entre esse sinal. Vou dar uma pausa para vocês acharem esse Mentimeter e colocar só uma palavra que representa a sua experiência. E vamos ver ao vivo como vamos, ok? Vê aí se vemos um padrão, já que a matemática se trata de padrões, né? Ok, insuficiente, medo, desafio, desespero, infelizmente, né? Eu também colocaria essas mesmas palavras. Confusão. Desafiadora. Dúvida. O medo de errar. Ótimo. Eu vejo que nós estamos muito alinhados com o tema de hoje. Então, nós deixamos um momentinho mais, uns segundos mais para ver outras palavras. E o que está aparecendo aqui são as palavras mais grandes, são as mais frequentes, né? Carol, Thelma, vocês quiserem fazer um comentário? Eu compartilho, acho que das palavras grandes aí que aparecem. Quando eu lembro de mim mesma na escola, eram essas as palavras na aula de matemática, ou antes mesmo da aula de matemática, só de saber que teria uma aula de matemática, é um pouco do que aparecia para mim também, principalmente ali o medo, sabe? Medo e difícil. Me chama a atenção também a questão da dificuldade, né, de difícil.
que é uma coisa que normalmente as pessoas falam da matemática, de ser coisa difícil, que não é todo mundo que consegue fazer. Perfeito. Ok, vamos continuar. Obrigado por suas ideias, por contribuir suas ideias com nós. Agora, vamos continuar com nossa programação. Vamos ter uma vivência também do currículo em seguida. Então, eu acho que... desculpa, eu vou falar um pouquinho sobre os objetivos deste webinar que estão aqui. Então, neste tempo juntos, hoje vamos descrever o currículo e as práticas, ou seja, as práticas, as técnicas do ensino de mentalidades matemáticas. Também vamos compartilhar experiências de professores e alunos que fizeram o curso aí no Brasil. Também vamos engajar vocês como participantes em uma atividade matemática. Então, vocês vão ter a oportunidade de fazer uma atividade juntos aqui. E, por final, vamos compartilhar muitos recursos que temos gratuitos para todos os professores usarem e para nós ficar assim conectados, né? Então, temos uma história do curso de férias, que está como um cronograma aqui, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso para dar um pouco da história. Então, o nosso programa do curso de férias, desculpa, foi desenvolvido em Stanford e foi testado em 2015 com 86 alunos de famílias de baixa renda. Então, o currículo e o ensino foram desenvolvidos pela professora Jo Boaler, na Stanford, e nós tivemos excelentes resultados, pois os alunos melhoraram seu desempenho o equivalente a 2 anos e meio de aprendizado. Ou seja, nesses dias de curso de férias, eles aumentaram o seu desempenho muito, muito. Então, em 2019, nós implementamos ou aplicamos o mesmo currículo de curso de férias em 16 distritos escolares aqui nos Estados Unidos, na Escócia e também em Brasil. Eu tive o privilégio de visitar o programa no Brasil e falar com muitos dos alunos que vocês viram no vídeo da abertura. O entusiasmo deles era muito, muito impressionante. Era uma característica do programa vital, do programa é o currículo. Então, vamos falar primeiro, descrever o currículo, quais são os componentes, como é que funciona todo esse currículo. Então, acho que vou passar a palavra a Thelma, né? Perfeito. Olá, pessoal. Prazer em ter vocês todos aqui, né, para contar um pouco de como foi essa experiência do curso de férias. Para a gente realizar esse curso de férias aqui no Brasil, a gente teve que tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas, né? A primeira é que, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, a gente optou por trabalhar com alunos que estavam começando o 5º ano, né? Fizemos essa escolha porque a gente achou que se eles conseguissem se desenvolver bem nesse curso de férias, eles entrariam no Fundamental 2 com uma bagagem maior. Também escolhemos fazer o curso com a duração de 10 dias, foram 2 semanas completas em janeiro para as crianças participarem. E também optamos pelo período integral, então as crianças ficaram conosco durante esses 10 dias, das 8h30 da manhã às 3h30 da tarde. E a gente usou o currículo desenvolvido lá nos Estados Unidos, pelo UQubit, para as crianças dessa faixa etária. Como o Jack já falou, a Cláudia também, vocês têm todas as atividades que a gente apresentar aqui, vocês vão receber no final e estão todas disponíveis gratuitamente lá no UQubit. Como o Jack falou, né, a gente tinha aí uma missão bem árdua, né,
que era mudar a mentalidade das crianças em relação à matemática para que elas pudessem ter uma relação mais positiva, perceber que a matemática era algo bacana, interessante de se fazer. E para isso a gente colocou no currículo, no período da manhã, essas dimensões. Então a primeira parte aí é que o conteúdo matemático que a gente ia trabalhar era o senso numérico e o pensamento algébrico. A segunda parte era fortalecer a identidade matemática das crianças, que elas percebessem que elas eram capazes de pensar como os matemáticos pensam. Ou seja, fazer perguntas, argumentar defendendo suas ideias, elaborar conjecturas, fazer representações numéricas e visuais. E a parte aí que eu acho que é muito importante são as mensagens de mentalidade matemática, né? Então a primeira coisa é, não existem pessoas que nasceram para matemática e pessoas que não nasceram. Os erros são importantes de acontecerem porque eles podem ser investigados e alterados. Atividades desafiadoras são importantes, porque é nesse momento que o cérebro está trabalhando mais. Fazer coisas fáceis não nos ajudam. A velocidade não é a coisa mais importante para a matemática, né? Muitos matemáticos trabalham de forma lenta, com tranquilidade, sem pressa. E a importância das representações visuais, do pensamento visual, para promover essas conexões cerebrais. E para a gente fazer essa transformação aí na mentalidade das crianças, a gente usou os vídeos que estão disponíveis lá no YouTube, né? Então, nos 3 primeiros dias, a gente usou 4 vídeos e que foram muito significativos para as crianças. As crianças curtiram muito e começaram a falar mais sobre essas questões. Então, no primeiro dia, a gente usou o vídeo do Cérebros Crescem, que fala da neuroplasticidade, de que o cérebro pode se adaptar em todas as situações. O segundo, fortalecendo essa questão de que você é capaz, acredita em você mesmo. E no terceiro dia, falando dessa questão que a rapidez, a velocidade não é a coisa mais importante e que o esforço faz toda a diferença quando você está engajado e participando aí. Outro ponto muito importante no currículo americano eram as vinhetas matemáticas, então tinha uma seleção de pensadores matemáticos de diferentes nacionalidades, idades, gênero, condição socioeconômica, em diferentes períodos históricos. A gente usou todos esses matemáticos, mas a gente fez uma adaptação. Incluímos a Jo Boulder, porque ela aparece num dos vídeos, então para as crianças saberem que ela era a idealizadora desse curso de férias que eles estavam participando, e acrescentamos a Maria da Conceição dos Santos França, que é uma pesquisadora na linha da etnomatemática, também ela é professora de uma escola municipal de São Paulo, e ela faz todo um estudo com as panarias africanas, mostrando os padrões, a simetria, fazendo muita representação visual, e trazendo a cultura africana para a sala de aula. E também trouxemos o Arthur Ávila, que é o primeiro brasileiro a receber a medalha Fields, né? E destacamos uma coisa que ele falou numa das entrevistas, né? Que ele gosta de conversar com outros pesquisadores, que quando ele conversa com outros pesquisadores, ele consegue se aprofundar no que ele está pesquisando e vem o pulo do gato, né? Ele ouve alguma coisa que ajuda ele a avançar. E esses matemáticos e matemáticas inspiradores foram muito importantes para as crianças, né? Os professores, os instrutores do curso de férias montaram numa parede da sala um hall dos matemáticos e as crianças iam colocando, conforme eles conheciam a história de cada uma dessas pessoas, eles iam colocando lá e anexando esses matemáticos. Outra coisa bem bacana que a gente fez nas salas de aula foi colocar as ideias das crianças, os professores registravam o que eles estavam descobrindo em cada uma das atividades e compartilhavam na parede. E as crianças ficavam muito orgulhosas quando vinham as ideias deles validadas e compartilhadas. Então aqui, né, a gente pegou a foto do quadrados sobre quadrados, e aí eles colocam, olha, a Jaqueline e o Vinícius usaram o método do acrescentar, eles explicaram dessa maneira. O Gabriel falou do método do 1 a 1, e as crianças ficavam assim, nossa, eu também estou fazendo matemática, nossa, que bacana, eu também sei fazer isso. Outra coisa que a gente trouxe para o curso de férias e que foi um estranhamento grande para as crianças foi o diário de matemática.
Então, as crianças, normalmente, na escola, têm o hábito de copiar as coisas que os professores colocam na lousa, ou realizar os exercícios que foram propostos. E a gente falava para eles, escreve o que você aprendeu, mostra o que você aprendeu com seus colegas, escreve como você pensou em resolver esse exercício, o que você fez. E depois que foi passando esse estranhamento, eles começaram a registrar. Então, eu trouxe esse, que uma criança faz o registro aí de diferentes adições que um outro grupo fez, que dava 100, e a criança fala assim, eu quase desisti, mas eu fui em frente. Aqui eu tenho um outro registro, que uma criança faz o registro aí também do quadrados sobre quadrados, e ela faz uma relação que ela conseguiu fazer quando ela pensou na escadinha. Ela chama de escadinha, mas é uma outra atividade semelhante a essa, que é o quadrados para a escada. Então, ela conecta as duas atividades, percebe que existe uma conexão entre elas e consegue avançar no pensamento dela. Esse outro registro é de uma atividade que se chama problema da borda. Então, é uma malha de 10 por 10 e as crianças têm que dizer quantos quadradinhos tem na borda. E essa aluna, ela fala que ela achou legal a estratégia de um outro grupo, e ela explica por que tem 40. Então, ela fala, o quadrado tem 4 partes, ele é um quadrado de 10 por 10, ou seja, 10 vezes 4, 40. E na página ao lado ela fala, só que eu fiz errado, a expressão tinha que ser 40 menos 4 igual a 36 quadradinhos, porque um outro grupo tinha compartilhado essa solução. E realmente tinha 36 quadradinhos, mas para os instrutores do curso de férias, só chegar na resposta certa não era suficiente. Então a gente queria que as crianças realmente compreendessem, e a instrutora põe aí um papelzinho no diário, né, e coloca, você afirmou que 40 está errado, mas por que tirar 4 fica certo? Qual que é esse 4 que você tira? O que significa esse 4 que você está tirando? E essas provocações ajudavam as crianças a pensarem com mais profundidade sobre o que eles tinham falado, e não só chegar na resposta certa. Aqui também tem um outro depoimento de uma criança que relata uma felicidade muito grande, primeiro por ter feito uma tabela, né, que não foi uma cópia da lousa, mas ela cria uma tabela, e ela primeiro acha que é uma tabuada do 2, depois ela percebe que não é, não desiste, começa a perseguir, a descobrir aí o que está acontecendo, e ela percebe que tem um padrão que realmente vai de 2 em 2, mas que não é a tabuada do 2, e ela fica muito feliz em descobrir essa regularidade e perceber que tinha um erro, né? Então ela começa a se relacionar com o erro de uma maneira mais positiva. E aqui a gente tem, né, do lado esquerdo aí da tela, uma atividade que é muito comum as escolas fazerem, que é um exercício de repetição, né, então usando uma mesma estratégia, fazer cálculos, e do lado direito da tela a gente colocou uma foto de uma atividade do curso de férias, que é o trem em barras, que as crianças têm que também descobrir diferentes maneiras de somar 4, diferentes maneiras de somar 5, mas elas têm a escala Cuisinert como apoio, e elas vão vendo muitas coisas que elas podem fazer, não só com 2 parcelas, mas somas de 3, de 4, de 5 parcelas, dependendo do número. E na hora que você pede para ela escrever o que ela aprendeu, o que ela descobriu, ela tem muito mais repertório para contar essas descobertas do que só com aquelas continhas que normalmente a gente acaba oferecendo na escola, né? Então, a riqueza e o pensamento mais profundo vem dessas experiências que as crianças têm. Outra coisa que a gente fez foram as conversas numéricas, também tem lá no YouTube, a autora do livro Aplicando Atividade, tem lá para vocês conhecerem, quem ainda não conhece, e no currículo americano eram 2 propostas ao longo do curso, e a gente aumentou, a gente fez 8 propostas em 10 dias, porque a gente via como isso era potente para as crianças, o quanto elas ficavam felizes em compartilhar suas estratégias, e enquanto elas compartilhavam, elas iam reelaborando esses cálculos mentais. Então ela falava assim, não, olha, mas eu fiz errado, agora eu entendi, não, pera, errei de novo. E isso ia ajudando outras crianças a entender e interagir uns com os raciocínios dos outros, né? Aqui uma atividade dos cubos pintados, as crianças discutindo, investigando. Aqui também atividades de interação entre as crianças, eles aprendendo a
discutir, ser cético em relação ao que o outro pensava, ajudar o outro a pensar com mais profundidade. E para o período da tarde, a gente não tinha um currículo que veio dos Estados Unidos do que fazer no período da tarde com as crianças. Então, a gente desenvolveu aí, pensou em atividades que a gente pudesse ampliar o repertório das crianças e trabalhamos em cima desses focos, né? O primeiro era a ideia de comunidade de aprendizagem. A gente queria que as crianças desenvolvessem um sentimento de pertencimento e percebessem a importância da colaboração e do acolhimento uns dos outros. E também, reforçando do currículo da manhã, as mensagens de mentalidades matemáticas, né? A importância das perguntas, o erro como parte do processo, a necessidade do esforço, do arriscar-se. E as crianças falavam, né, isso hoje é uma fala muito comum, que a matemática está em todo lugar. E aí a gente procurou trazer vivências em que eles vissem essa matemática em vários lugares, né? Então aqui, uma atividade que eles tinham um problema para resolver, então um grande tecido, um buraco no meio e a bola tinha que passar lá, e eles tinham que trabalhar juntos. Então foi um desafio muito grande, porque eles começaram a ver a necessidade de trabalhar juntos, de se ouvirem e pensarem em soluções, acordarem e trabalharem naquele sentido. Também aqui uma outra atividade para falar desse trabalho em grupo, da importância de trabalhar juntos, de investigar, era o desafio dos copos, onde eles tinham que construir uma torre de copos usando barbante, elástico e copos. E eles não podiam encostar a mão no copo, apenas nesses materiais, né? Eles tinham que trabalhar juntos. Também algumas construções, durante todo o curso de férias, a gente valorizou muito o uso de materiais acessíveis, de baixo custo, para que as crianças pudessem explorar não só no curso de férias, mas em outros momentos, né? Então, aqui construção com canudos, fita adesiva, construindo figuras geométricas, cubos, pirâmides, enfim. Aí uma atividade que é a amarelinha africana, o teca-teca, onde as crianças pularam, aprenderam a pular, se divertiram, e a gente falava, tá, cadê a matemática nessa atividade? E eles, matemática? Não é educação física? Sim, é educação física, mas é matemática. E aí a gente falava dos padrões para pular, do ritmo, de como eles podiam fazer isso, se perceber e desenvolver essa atividade. Uma outra era uma construção com caixas de papelão, né? Então a gente guardou uma porção de caixas aí para as crianças, e eles tinham momentos de construções livres e momentos que os instrutores davam uma montagem já pronta, fotografia de uma construção, e eles tinham que reproduzir e conseguir fazer que desse equilíbrio, que não caísse, que ela se mantivesse. E, para nossa surpresa, nos momentos de intervalo, né, no horário do almoço, eles começaram a pedir também para usar esses materiais e brincar. E também levamos uma série de jogos, né, jogos de estratégia, jogos de raciocínio, para as crianças interagirem e perceberem a matemática em todas essas situações. E ao longo do curso, ao longo desses 10 dias, a gente foi vendo como as crianças começavam a acreditar mais mesmo no potencial delas, enquanto isso foi potente. Então a gente separou aqui, eles tiveram 2 atividades no final do curso. Eles como pensadores matemáticos e uma carta para eles mesmos. Esse aqui a gente separou porque fala assim, que foi um curso muito importante para mim, e a matemática é incrível. Então se a gente olha aquele vídeo lá no começo de não devia existir matemática, e agora a matemática é incrível, a gente vê que realmente o curso ajudou bastante. E depois, uma criança que fala que o seu cérebro cresceu muitas vezes, então reconhecendo aí o quanto isso ajudou. E por fim, uma aluna que faz uma carta bem grande aí, que ela fala que o projeto ajudou muito porque ela tinha dificuldade em matemática. E agora ela acredita que todo mundo pode fazer matemática e que ela era uma pessoa matemática. Então, acho que isso foi bem bacana da gente ver. Vou passar agora para a Carol, dar continuidade aí. Compartilhar minha tela. Bom, a Thelma trouxe aí uma
uma fala cheia de evidências, né, para reforçar um pouco o que vocês viram no vídeo, mas agora de maneira sistematizada, registrada, então as crianças também são capazes de colocar isso na forma de palavras, né, e a gente consegue ver também os registros fotográficos muito importantes. Mas falando de vivência, agora eu vou puxar a sardinha para o lado dos professores, né, eu vou falar para vocês, vou compartilhar um pouquinho de como foi a nossa preparação para poder atuar com essas crianças em janeiro, e não podia ser diferente de também vivenciar, né, essas atividades. Então, acho que para dar um gostinho para vocês do que nós passamos e o que as crianças também puderam provar, né, uma nova matemática, uma nova forma de ver a matemática, viver a matemática, eu queria começar fazendo trazendo uma experiência para vocês também. É uma atividade que as crianças fizeram no curso de férias, os professores fizeram na formação, então queria que vocês também tivessem aí uma pontinha desse gostinho. É uma conversa de pontos. Então, vou preparar aqui, eu vou compartilhar com vocês uma imagem, e aí vocês vão ver uma coleção de pontos nessa imagem. E o que eu quero que vocês tentem fazer, sem contar um por um, é saber quantos pontos tem ali. Mas mais que isso, eu quero saber como vocês visualizaram essa coleção de pontos. Então, a ideia é que vocês olhem, eu vou projetar essa imagem por alguns segundos, que vocês olhem para essa imagem, e em seguida tentem pensar em quantos pontos tinha ali, sem contar um por um, mas pensando em como você explicaria isso para alguém, como é que você visualizou isso? Então, vou projetar, e aí a gente já volta a se falar. Então, aí os pontos. E aí, a ideia é que vocês registrem essa forma que vocês imaginaram, que vocês viram esses pontos distribuídos, fotografem e mandem para a gente pelos comentários. A gente está trazendo aqui um exemplo para vocês verem mais ou menos uma possibilidade aí de representação disso. E a gente vai voltar nessa atividade até o fim do webinar. Então, por enquanto, é para deixar vocês aí aguçados na curiosidade e tentando pensar um pouco sobre essa matemática visual. Ok? E aí eu vou falar agora com vocês. Ó, mais uma olhadinha aí, uma espiadinha, para quem quiser lembrar da imagem. E eu vou contar sobre a nossa preparação. Então, na composição da equipe, né, para a gente implementar o curso de férias e atuar junto com as crianças, a gente teve aí profissionais da licenciatura em matemática formados, profissionais da licenciatura em pedagogia. Tivemos o privilégio de contar com profissionais que tinham as duas formações e também licenciandos em matemática, então professores em formação ainda. E essa composição ali ficou muito especial. Vocês vão ver aí, a gente tem uma foto trabalhando na formação. E focos que a gente pensou em dar nessa formação, que a gente saberia que seriam muito importantes. E aí eu quero que vocês já vão fazendo um paralelo com a fala da Thelma, né, porque ela trouxe muitos elementos que a gente usou com as crianças, mas vocês vão ver muita convergência aqui nas coisas e vai começar a fazer sentido porque que a gente também pensou nisso para a formação de professores. A nossa principal ideia era construir uma comunidade de aprendizagem, como a gente queria que as crianças construíssem, né? Então, para isso, todo mundo precisou buscar lá no fundo, a sua relação pessoal com a matemática, né? E a gente conseguia isso enquanto vivenciava as mesmas atividades que os alunos vivenciariam, né? E pouco a pouco a gente foi construindo esse ambiente seguro, onde todo mundo se sentia muito confiante para compartilhar, né? Nem todo mundo teve uma boa experiência com a matemática, então compartilhar e falar disso também é muito importante para a gente se sentir seguro de estar no lugar do outro, né? Então, ver como o nosso aluno vai ver isso. Então, propiciar condições para que a gente se sentisse matemáticos e matemáticas, né?
E nós fizemos isso trabalhando muito em cima das práticas matemáticas e das práticas de mentalidade matemática, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e fomos registrando esse percurso também por meio de um diário, assim como as crianças. Então, vocês conseguem ir fazendo aí alguns paralelos, né, com a fala da Thelma, que trouxe bastante aí a organização do currículo das crianças, mas essa é a nossa organização de preparação e formação. Então, essas práticas matemáticas, elas estão no Common Core, que é um documento similar ao que a gente tem hoje como a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e ela traz algumas mensagens muito importantes que às vezes passam um pouco despercebidas nas aulas de matemática, que é tentar entender os problemas, não desistir, perseverar, né, tentando ali solucioná-los, pensar de forma abstrata e também quantitativa, construir argumentos, mas complementar meus argumentos com as falas dos outros, né, então interagir com os outros de forma colaborativa, usar a matemática para modelar soluções, usar ferramentas apropriadas de forma estratégica, né, então, sabendo escolher qual ferramenta usar em cada momento, usar a matemática para se comunicar com precisão, encontrar uma estrutura e usá-la, né, tem muito a ver com modelar com matemática, e acho que a mais importante para o curso de férias, né, que a gente mais consegue desenvolver e perceber, que é buscar padrões na matemática. Então, através da regularidade, a gente consegue observar que a matemática está ali de alguma maneira, e ela serve para explicar esses padrões. Então, essas são as práticas matemáticas. E as práticas de mentalidades matemáticas, que também vai estar disponível nesse material que a Cláudia comentou no começo, que a gente vai divulgar, e eu também vou mostrar para vocês no YouCubit, que é onde a gente tem acesso a esses recursos gratuitos que o Jack comentou. A gente tem essas 5 práticas, né, então a gente tem cultura de mentalidade de crescimento, que ela faz a gente refletir muito em que local que eu quero estar ali, desenvolvendo com os meus alunos. Eu acredito que todo mundo é capaz de aprender em altos níveis? Ou que a matemática é só para alguns? Como que eu faço esse desenvolvimento da mentalidade nos meus alunos e em mim mesmo, né? Então, falando de formação, a gente sempre estava buscando colocar o professor ali nesse papel. Primeiro eu vou ver em mim, para depois eu estar apto para poder ver nos meus estudantes. A natureza da matemática. Ela é mais procedimental, ela tem que ser focada no resultado, no procedimento, ou ela pode ser mais aberta para dar mais possibilidades para todos, né? Ela tem uma resposta só? Todos os problemas têm uma resposta só? Tem só uma maneira de chegar nessa resposta? O desafio e esforço vai muito no mesmo sentido da primeira prática matemática, né, do Common Core, que eu citei agora há pouco, que é perseverar. Então, eu estou me esforçando, eu estou me desafiando, eu estou me questionando, né? Eu estou indo além daquilo que eu acho que eu posso, né? Eu tenho limites, eu não tenho? Conexões e colaborações, o próprio nome fala, né? Que conexões com ideias, outras ideias matemáticas eu faço, com outras pessoas, como que eu colaboro, como que eu ganho colaboração, eu sou ouvida, eu consigo ouvir, né? Que é muito importante para estabelecer essas conexões e trocas. E a avaliação. Eu estou usando instrumentos diversificados de avaliação, eu consigo fornecer várias possibilidades para avaliar como que a tarefa está saindo, eu estou focada no resultado ou no processo, então a gente consegue se ver dentro dessas práticas e ver quais pontos a gente tem mais a desenvolver, outros menos, e isso muda com o tempo, e tudo bem, né? Aqui tem um exemplo do material que vocês vão encontrar no YouCubit, eu vou mostrar só a primeira prática, mas só para vocês entenderem como que isso está organizado e como a gente se acha no meio disso, né? A primeira prática de cultura de mentalidade de crescimento está dividida em 3 aspectos: mensagens de mentalidade, elogios ao processo de aprendizagem e mentalidade dos alunos, e a gente tem 3 níveis aí, do iniciando até o expandindo, e tem alguns exemplos aí, o que acontece em cada nível, e a gente pode se encontrar em qualquer um deles, né? Mas o importante é a gente perceber onde a gente está e onde que é um ponto potencial de desenvolvimento, né? Não é para a gente se atribuir uma nota, não é nada disso, mas é para a gente falar, poxa, aqui eu ainda posso desenvolver. E como que eu posso desenvolver? Deixa eu ver como é que eu vou estar, se eu quero chegar lá no expandindo, eu tenho que estar assim. Então, o que eu vou fazer para conseguir ter essa evolução, né? As outras práticas depois vai ter no material, vocês vão poder ver com mais cuidado, e no site também, no YouCubit, tem um exemplo de vídeo de cada uma do expandindo, para a gente entender o que é esse aspecto melhor, né?
Aqui as 5 práticas, né, elas estão de cores diferentes, mas depois vocês vão poder ver melhor no material, tá? E aí, ao longo do processo de formação, a gente fazia alguns momentos de reflexão onde a gente olhava para essas práticas e falava que evidência eu tenho do ponto que eu estou, por exemplo, no aspecto 3, desafio e esforço. Então, aqui tem registro de alguns dos nossos professores, e aí hoje eu consigo perceber que o erro pode ser um indicador que favorece o avanço da aprendizagem, e do lado direito vocês têm aí um gráfico radar que mostra uma foto, né, no tempo, né, estava naquele momento, e aí ele consegue ver mais claramente quais são os pontos que ele pode desenvolver mais, onde que tem um potencial de evolução. Então, a gente usou isso para se orientar também. E aí os diários, que foi uma das últimas coisas que eu falei, vocês viram fotos dos diários das crianças, e agora estão vendo fotos dos diários dos professores, então esse processo também foi muito importante para a gente. Eu tenho meu diário aqui, ó, né, ele é todo... passa por muitas etapas aí, muitas coisas coladas, tem foto, atividade. Então, ele marcou a minha evolução, porque eu tive o privilégio de, além de facilitar a formação, também ser parte do corpo docente ali, que estava atuando junto com as crianças. Então, a gente fazia perguntas, né, quando eu estava fazendo as atividades. O que mais eu consigo além disso? São os pontos que eu estou travando aqui, que parece que eu estou empacando. Eu procurei ajuda, quem que pôde contribuir? Deixa eu anotar essa fala de contribuição do meu colega, porque a gente também fazia os trabalhos em grupo, então é um processo muito parecido com o processo dos alunos, e por isso que é tão importante a gente passar por esse processo de se reconhecer como aprendiz de matemática, por mais que a gente esteja formado, né, e é importante falar, poxa, eu ainda tenho um percurso super lindo aí para percorrer dentro da matemática. Da mesma maneira, a gente tem aí registros mais ligados, registros mais ligados à nossa relação individual com a matemática, né? Então, como que eu estou me sentindo? A gente fazia essas perguntas para toda a equipe. Como é que eu me sinto quando eu erro? E agora, como é que eu me sinto quando eu erro? Para a gente ver essa evolução acontecendo quando a gente lê o nosso próprio diário. Tem um registro aqui de uma das instrutoras, né, ela que fez esse desenho da borboleta com a lagarta, o casulo, e aí ela fala, eu ainda estou nesse processo, me vejo muito ainda no casulo, começando a pensar em criar as asas e voar, mas ainda vejo muito que mudar em minhas atitudes, e tudo bem. Esse também é um processo e um exercício importante para a mudança. Bastante daquilo que eu falei na hora da prática, de se avaliar em relação à prática de mentalidade matemática. Tudo bem eu estar aqui agora, né? O importante é eu ver que isso faz parte de um processo e que é percebendo aonde eu posso desenvolver que eu começo essa mudança importante, né? Então, queria trazer algumas imagens para vocês. A gente, imagens bastante similares com as dos alunos, né? Eles trabalhando junto, lendo, visitando o cartaz do outro, a produção do outro grupo, trabalhando aí, sempre interagindo com todo mundo. E eu acho que a mensagem agora da minha experiência pessoal como instrutora do curso de férias que eu posso deixar para vocês é que passar por esse processo, né, e agora, né, depois que a gente já fez, reconhecer tantos elementos em comum com o processo que as crianças passaram durante o curso de férias, na verdade o que a gente está desenvolvendo esse tempo todo, que a gente estava desenvolvendo esse tempo todo na formação e continuamos agora, é a empatia. Eu saber me colocar no papel do meu aluno, para entender como ele se sente em cada parte desse processo, porque só assim eu vou saber como eu posso apoiá-lo, né? Então, não é me colocar no papel de professora, é me colocar no papel de aprendiz. Então, acho que é isso que eu queria dizer, e aí agora eu quero trazer aí as nossas participantes especiais, que vão poder dar muito mais riqueza de detalhes para vocês, que é a Janaína, que atuou com as crianças no período da tarde, como instrutora, e a Emília, que atuou no período da manhã, com as atividades da manhã. Ok. Eu vou facilitar essa entrevista com os nossos convidados, a Emília e Janaína. Que sejam bem-vindas a nosso webinar aqui. Vocês... vamos falar assim, sinceros, né? Quando vocês começaram este processo, este programa,
dado que o currículo é tão desafiador, como vocês viram na formação, qual foi sua maior preocupação antes do curso? Me pode falar, Emília, e depois Janaína? Oi, Jack. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer muito grande poder participar desse momento, né? Poder compartilhar com todos a nossa vivência durante a formação e o curso de férias. E foi muito emocionante fazer essa retomada aí com as meninas. A minha preocupação, né, era poder dar condições aos estudantes ali do curso que tivessem as oportunidades de reflexões, aprofundamento, porque como nós vivenciamos todas as atividades, eu ficava já ali pensando como eu poderia fazer da melhor maneira para que eu pudesse, assim, elaborar boas perguntas, fazer boas colocações, fazer com que eles refletissem sobre aquela resolução, ou sobre determinada atividade. Então, a minha preocupação era muito forte de como eu poderia dar o meu melhor nesse sentido, né, e fazer com que eles tivessem a mesma oportunidade que nós tivemos e que se desenvolvessem também nessas aprendizagens. Obrigado, perfeito. Agora, Janaína, bem-vinda. Oi, pessoal. Oi, Jack. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que a minha maior preocupação era a mesma, assim, que a Emília. Eu ficava pensando nas intervenções. Como nos jogos eu podia fazer boas intervenções, boas colocações, sempre me manter neutra e sabendo que eles podiam confiar em mim, para eles ganharem as mentalidades, né? Em que o erro é um processo, que tá tudo bem errar, que a gente tem que se esforçar, e quando a gente se esforça, o cérebro cresce. Eu acho que a minha maior... Oi? Pode repetir? Acho que caiu. Estamos com problemas com o áudio de Janaína. Jana, você pode repetir só o finalzinho, que acho que travou. Sim, a final parte. Voltou? Agora Sim. voltou? Sim. A minha maior preocupação era com as intervenções mesmo. E logo no começo, numa atividade que eu fiz com os alunos, as intervenções parecia que não estavam funcionando e que eu não tinha feito as perguntas certas. E aí isso foi uma hora de eu parar também e falar, peraí, tá tudo bem errar, tá tudo bem você não conseguir fazer isso, você não tá no expandido ainda, a gente iniciando mentalidades, as crianças também. Então, toma seu tempo que tudo vai dar certo. É assim, mas quando nós fazemos essas atividades no curso de formação, às vezes os professores pensam assim como, sim, vai legal, tudo é legal assim, porque todos somos adultos, obedecemos às regras, tudo isso, mas como vai ser com as crianças, que vai ser uma bagunça, não sei, todo assim desorganizado ou caótico? Mas essa foi a sua experiência, Emília? Como a Jana falou, essa questão da confiança, né? Então, a nossa primeira preocupação foi essa, porque estávamos ali pessoas desconhecidas, que vieram aí nas férias fazer atividade de matemática, então, nós precisávamos construir com eles a comunidade de aprendizagem para poder fortalecer essa confiança para que as coisas se desenvolvessem. Então, foi um processo em que nós fomos se construindo, tivemos muitas trocas, muita conversa entre a equipe, muita força um para o outro, e é o que a Jana falou mesmo, essa pausa, para, você também, né, normal, não deu certo, mas você retoma, vamos. Então, as práticas de mentalidade foram também ali latentes nesse tempo todo, para que a gente pudesse se reorganizar e fortalecer essa comunidade com as crianças. Foi assim também com você, Janaína? Com certeza.
E eu acho que além da comunidade de aprendizagem com as crianças, o que foi muito importante para a gente foi a comunidade entre os professores, entre todas as pessoas que estavam fazendo parte do curso de férias. Nessa primeira atividade, que parecia que estava tudo caótico, os professores chegavam e acalmavam a gente. Eu acho que isso foi fundamental. Sim, ok. Então, a segunda pergunta que eu quero fazer para vocês é assim: qual foi sua maior conquista ou surpresa da experiência? Depois de fazer todo o curso com os estudantes, qual foi a sua maior surpresa ou conquista? Com a fala dos alunos, né, dos estudantes, a gente se reconhecia muito. E era muito gostoso verificar aquilo. Então, você pegar um estudante que, no começo, fazia as atividades com rapidez, não compartilhava com os colegas, porque a gente estava ainda naquela construção. Depois de algumas atividades, a gente perceber na fala deles o quanto eles mudaram essa mentalidade. Então, ele se preocupar se os outros do grupo estão acompanhando e estão entendendo a resolução dele, fazer com que o outro participe ali daquele momento, daquela construção, da explicação sobre uma resolução de determinado conteúdo. Então, por exemplo, numa atividade dos números visuais, que eles gostam muito, gostaram, né, bastante, depois até nós retomamos, um estudante falou, né, durante a sua resolução, ele foi se preocupando com essa interação dos demais do grupo, e aí ele perguntou assim para os colegas: vocês estão convencidos sobre a minha resolução? Né? E aí, então, ele ficou preocupado se eles estavam convencidos, os demais foram falando, e sem nenhuma preocupação daquela construção, né? Que era uma construção coletiva, uma discussão ali, e um se baseando no conhecimento do outro, fazendo as conexões. Então, foi emocionante verificar, fora a quantidade de matemáticos inspiradores que nós tivemos no final, né? Eram muitos alunos se reconhecendo ali com esse papel, de acordo com o que a gente foi trabalhando com eles, e então reconhecer neles algo que a gente estava preocupado antes, verificar na fala deles, né, essas evidências, até nos registros no diário, a evolução desses registros, do pensamento, de como eles pensaram as resoluções. Então, para mim, foi um momento de maior sucesso. Então, Janaína, quero fazer a mesma pergunta e também adicionar o que está ainda melhorando na sua prática docente. Eu acho que o que foi uma surpresa para mim foi como eles estavam recebendo essas mensagens das mentalidades. Numa brincadeira muito simples, que às vezes é pular corda, a gente via eles se apoiando, eles dizendo: não, calma aí, você vai conseguir. Eles pensando na melhor estratégia para pular. A gente foi pular corda dupla, ninguém sabia pular, e o tempo todo eles se apoiando. Isso foi demais, assim. Eu acho que é o que a gente esperava com o curso e aconteceu de uma forma linda. E o que eu quero melhorar na minha prática docente, eu acho que é trabalhar mais com abordagens visuais e atividades mais abertas, para que os alunos entendam que todos são matemáticos e que tudo é possível, né? Que eles podem criar os próprios métodos, que eles também podem investigar, eles podem pesquisar. Eu acho que é isso. Perfeito, obrigado. Emília, você quer fechar com a coisa que você está ainda trabalhando na sua prática? Então, Jack, é tudo tão parecido, né? Porque a gente se preocupa com essa questão depois que as nossas reflexões são ressignificadas na nossa prática, e tudo que a gente vivencia, eu quero
me manter numa rede de conhecimentos, de trocas. Eu quero melhorar na minha prática, independente de qual for o segmento, com aluno, com professor ou com colegas, essa questão da identidade matemática, de quanto a gente é capaz de dar significado às coisas, reconhecer esse ser que nós somos capazes de buscar estratégias, de crescer junto com o outro. Eu vejo muito isso também para a vida, além de toda a aprendizagem escolar e matemática. Obrigado a vocês para estar conosco e compartilhar suas experiências. Vamos ter uma oportunidade de fazer perguntas ou de responder as perguntas que os participantes que nos estão ouvindo vão ter, mas eu quero somente dizer uma coisa, se não ficou claro, é muito, muito óbvio a luz que os meninos têm dentro deles para o entusiasmo de matemática. É isso que é a prova. Na próxima vamos falar sobre os resultados do teste, tudo isso, mas para mim, eu vejo nos rostos dos meninos essa luz dentro deles para aprender mais, para as coisas desafiantes, né? Isso dá muito, muito ânimo para todos os professores e todos aqui que estamos trabalhando neste projeto. Então, vou passar a palavra a Carol a continuar a programação. Bom, a tela está carregando aqui, mas a gente vai retomar, então, a nossa vivência matemática. E a gente quer trazer, então, um pouquinho das estratégias aí que os participantes que estão acompanhando aí o nosso webinar, nossa estreia aí dessa série, mandaram para a gente. Então, a gente tem aqui um primeiro compartilhamento, né, pelo Barbosa. Observei os pontos de fora, de 2 em 2, e depois o ponto de dentro. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 1 igual a 7. E aí, aqui à direita da tela de vocês, aí uma representação visual dessa maneira, né? Acho que o pessoal não conseguiu mandar as fotos, mas aí o time aí que completa a nossa equipe de mentalidades matemáticas conseguiu ajudar a gente a entender um pouquinho melhor. Então, acho que aqui a gente começa a ver como que a matemática passa de ser só número para uma descrição daquilo que eu penso, uma descrição daquilo que eu vejo, e ela também pode ser visual, né? Então, a gente tem uma expressão numérica, uma imagem que representa essa expressão numérica e também um texto de apoio. Então, é isso que a gente fala um pouco de dar muitas possibilidades dentro de uma atividade, né? Então, quem consegue se expressar melhor visualmente tem a oportunidade, quem vai melhor na expressão numérica tem essa oportunidade, quem prefere um texto também tem essa oportunidade, e também tem a oportunidade de desenvolver aquilo que não tem tanta facilidade, não tem problema, né? É um momento de desenvolver isso, por isso que a gente insere essas atividades. Tem um outro compartilhamento aqui da Cláudia, né? Eu agrupei as laterais e depois o ponto central, 3 mais 3 mais 1. Né? Então, parecido com aquele exemplo que nós trouxemos, também uma outra forma de expressar. Então, não tem uma resposta única, né? É o que a gente está vendo. Mais uma terceira forma aí do Marcos Vinícius, os pontos externos pareciam os vértices de um hexágono e o do meio, o centro dele. Então, eu fiz 6 mais 1, que deu 7 também. Então, muitas possibilidades e muitos caminhos para se obter a mesma resposta, né, que a gente está vendo. Então, aqui tem um compartilhamento aí de um caderno e 2 lousas, porque quando a gente faz isso com as crianças, o desafio eles falam para a gente, eles verbalizam o que eles imaginaram, o que eles visualizaram, e o desafio do professor é fazer a compreensão disso e anotar, e confirmar, foi isso que você quis dizer? Porque é muito importante validar, tá vendo que tem o nome de todo mundo, não é à toa que a gente faz isso, né, a gente põe o nome, porque, olha, o Humberto viu daquele jeito, né, o Lucas viu daquele outro jeito, então a gente valida as diferentes estratégias. Então, aí um exemplo para vocês de lousa, e como são infinitas as possibilidades, né? Toda vez que a gente faz essa conversa de pontos, a gente vê surgindo uma possibilidade nova de visualização e organização da distribuição dos pontos. Então, acho que as palavras-chave aí dessa vivência que a gente queria trazer para vocês como um exemplo de atividade que a gente faz lá
no curso de férias e também começo a implementar nas nossas aulas, é que é muito importante, né, ajudar as crianças a descrever o seu pensamento e utilizar alguns termos matemáticos que às vezes eles têm dificuldade para descrever e você pode auxiliar, né, retomando a frase do aluno com algum termo. Então, você começa a colocar o vocabulário matemático. Existem muitas respostas corretas, então isso te ajuda a validar, né, muitas participações e ampliar as possibilidades de participações, muitas maneiras de visualizar, e a gente consegue ver a flexibilidade, por exemplo, numa igualdade, né, de expressões numéricas que têm o mesmo valor ali, né, mas pode ser expressa de diversas maneiras. Então, acho que é um pouco disso, dessa última parte aí. E existem muitas outras formas de fazer também essa conversa de pontos, né, então a gente tem aí o formato parecendo uma cruz, esse que parece mais triangular, e esse material, eu queria mostrar aqui para vocês, vou abrir aqui uma outra telinha, esse material está disponível no Ucubed, vocês também vão receber, mas eu quero mostrar para vocês o site do Ucubed, para vocês entenderem como vocês podem pegar esses recursos lá também. Então, aqui vocês têm um menu aqui para atividades, então elas estão por categoria, mas tem muitas coisas, tem recursos para pais, os vídeos também, que a Thelma mostrou que nós usamos, também estão disponíveis aqui nos recursos de vídeo, na Semana Inspiracional, tem videoaula que vocês podem ver a aplicação de algumas atividades, tá? Aqui está separado por ideias, então vocês vão ter muitos artigos de apoio, né, para todas esses aspectos que a gente falou, do trabalho em grupo, avaliação, e a gente tem aqui alguns livros, né, que a gente tem, aqui também mais artigos, então tem bastante recurso aqui, né, então se vocês quiserem, por exemplo, procurar uma atividade, tem a busca também, então dá para procurar por série, por tópico, né, quero alguma coisa relacionada à multiplicação, e vocês conseguem encontrar essas muitas atividades, né, a maioria relacionando aí padrões, tá vendo? Para as crianças observarem os padrões, e muitas atividades, inclusive essa daqui a gente ainda vai comentar dela, mas essas atividades que a gente fez no curso de férias vão estar disponíveis para vocês nesse material pós-evento que vocês vão receber, e aí lá tem todos os links para quase todas as atividades que a gente realizou com as crianças no curso de férias. Vocês vão ter vídeos de apoio, a instrução para o professor, né, o material mais pro professor, e também a ficha de atividade, a folha de atividade para as crianças. Isso talvez dê uma boa ajuda aí para todo mundo. E aí agora acho que temos a sessão de perguntas. Temos algumas perguntas, recebemos alguma, vou encaminhar para vocês responderem. Selecionamos aqui a da Dacilene Soares, ela tem uma pergunta específica sobre alunos do ensino médio, né? Então, em relação ao ensino médio, alunos que chegam com defasagem, desmotivados com a matemática, e nesse momento de pandemia, onde os alunos estão com algumas questões, abalos psicológicos, né? Que dica que a gente daria para melhorar as aulas de matemática? O que fazer nesse momento? Então, eu vou responder primeiro, depois alguém também pode adicionar. Então, é assim, podemos ver os meninos assim como, tem este problema, tem esta condição, tem esta parte, isso são a verdade, né? não é mentira. Mas isso está como ocultando as coisas que o menino pode fazer. Tem capacidade de fazer o quê? Que interessa a ele. Então, vendo a ele como as coisas, as suas capacidades, sabendo de suas capacidades e de seus interesses, então podemos fazer, como podemos utilizar essas características dessa pessoa, desse indivíduo, para assim aproximar o currículo, para assim dar entrada para ele a experiências que são desafiantes, mas que ele saiba que não tem que dar tudo certo a primeira vez. Então, nós temos que mudar o nosso raciocínio, a nossa perspectiva de que são as capacidades dos meninos. Eu sei que um menino tem um histórico, né? Ele não fez bem este nível, tal. Mas esse não é a pessoa.
esse é só um documento de uma experiência onde as necessidades deles não foram, como se diz, não foram respondidas. Ok? Respondidas. Sim, isso. Então, temos que primeiro nós mudar como nós vemos esse aluno e suas capacidades, não somente com as coisas que estão com dificuldade, porque a mesma vez que tem a dificuldade, ela também tem as capacidades. Quais são esses? Então, precisamos de como se diz, um quadro mais equilibrado, né? Eu acho uma maneira de começar a ver como poderíamos ajudar a ele ou ela. Carol, ou Thelma, ou outro, ou Emília, Janaína, vocês querem adicionar um comentário? Não. Podemos passar ao seguinte. Eu vejo muito, Jack, que algumas atividades despertam curiosidade. Então, né, ela fala, na pergunta trouxe uma fala bastante assim de desmotivação, né, das crianças. Às vezes, uma atividade que tem uma carinha diferente ou uma pergunta que é feita de forma diferente do que normalmente já desperta um pouco mais de interesse. Então, é legal a gente testar algumas estratégias, né, de fazer uma pergunta diferente para eles, ao invés de... Eu lembro muito que a gente discutiu num encontro, ao invés de falar, olha, essas são as equações, me dá a solução desse sistema. Fala, aqui está uma representação, né, aqui está a solução, me dá uma representação visual. Porque ele vai ter que passar por todo o processo de novo, né, pensando em ensino médio, isso é bem comum, né, sistema de equações, ele vai ter que passar por todo o processo que ele passaria normalmente, mas ele tem que pensar diferente, e isso às vezes motiva a curiosidade, poxa, essa pergunta está diferente, deixa eu tentar investigar, porque do jeito que vinha eu não estava a fim de fazer, deixa eu ver se agora eu me motivo mais a fazer. Então isso geralmente gera um maior engajamento desses também usando os jogos que consegue aprender através dos jogos, também é um jeito interessante. Ok, a próxima pergunta. Vou fazer a próxima pergunta e já vou fazer propaganda da Silene. Também a gente tem aí no webinar momentos que a gente vai falar sobre essas atividades que engajam mais os alunos, então participa de todos aí que você vai conhecer algumas. Uma outra pergunta da Cristiane Mendes, ela fala que gostaria de saber que mesmo se a rede dela não adotar o programa, se ela pode usar os materiais disponíveis. Carol, você pode responder? Com certeza. Ela não só pode, como deve, né? Tá tudo disponível no YouCubed. Nós também estamos disponíveis, caso vocês queiram conversar, trocar ideias. Acho que uma parte desse webinar também, né, dessa série de webinars, é para a gente começar a criar uma rede de apoio, para a gente poder trocar práticas de ensino, trocar angústias, né, trocar sucessos também. Então, com toda certeza, total apoio, e se quiser, estamos aí, manda e-mail, Facebook, qualquer coisa. Ô, Thelma, eu quero voltar à primeira pergunta, porque acho assim, nós aqui não queremos dizer, já sabemos a resposta, o jeito perfeito, como conseguir tudo com todo aluno. Não é assim. Temos uma abordagem que já temos prova, que temos sucesso com essa abordagem, com muitos tipos de alunos. Agora, o que precisamos é pensar juntos com estes principles, como se diz principles? Com estes princípios de mentalidade matemática, como podemos ajudar esse aluno nesse caso particular ou específico que você falou. Mas é difícil fazer, ter essas ideias sozinho. Então, é por isso que precisamos de uma rede, esse apoio, esse suporte da comunidade de aprendizagem para ter essas ideias. Você já pensou nisso? Talvez isso poderia funcionar. Precisamos trocar ideias. É por isso que é muito, muito importante estar conectados, ligados. Ok. A gente tem duas pessoas que fizeram uma pergunta similar, né? Pelu Barbosa, Thales Vieira. Como realizar atividades desse tipo nesse cenário de pandemia no ensino remoto?
Janaína ou Emília, vocês querem fazer uma pergunta, ideias? Como vocês pensam sobre isso? São boas perguntas, né? São desafiantes. Eu posso falar de uma prática que eu conheço, Jack, desculpa. Sim, fala. A conversa numérica é um recurso que tem sido usado por algumas professoras, né? E que tem tido, assim, resultados muito bons, mesmo no ensino remoto. Dependendo de qual é a ferramenta que é utilizada, mas você precisa de uma que seja compartilhada e que tenha a canetinha e tal, é que a gente sabe que tem algumas que podem ser utilizadas. Então, a conversa numérica, ela é possível, sim, de acontecer. E nós sabemos que ela é uma atividade muito potente para auxiliar os estudantes nessas reflexões. Ok. Temos, acho que uma última pergunta, né, da Thaís Guinali. Ela quer saber se essa abordagem já foi aplicada em salas de aula com grande número de alunos e apenas um professor, que na realidade dela a sala tem 40 alunos de ensino médio e ela tem medo de talvez não conseguir fazer intervenções e mediações. Ok, eu vou falar sobre isso. É verdade, quando temos muitos alunos na sala de aula, tudo é mais difícil de organizar. Mas, neste jeito de abordagem, nós trabalhamos muito com grupos. Então os grupos, eles aprendem com o tempo como se dirigir eles mesmos. Até que o professor não tem que tomar todas as decisões para eles. Eles aprendem com o tempo como se organizar em grupos e como funciona. De fato, o tema da aula, todo um curso disso. Thelma, fala. Eu acho que a gente tem experiência, sim, em escolas públicas, né? Numa escola que a gente faz o trabalho, os professores têm turmas grandes, de 36 alunos, são crianças de Fundamental 1, e acho que quando as crianças aprendem a trabalhar em grupo, tem um ganho o professor ganha, porque muitas das perguntas que as crianças fazem entre elas ajudam eles a avançarem. Então, não é só o professor que tem as perguntas boas, as intervenções, mas que as crianças vão aprendendo a fazer umas com as outras. Então, alguém apresenta alguma coisa, as crianças e os adolescentes também, né? Nossa, mas, pera, isso não está fazendo sentido, me explica de outro jeito. Pera, mas será que isso funciona sempre? Por que você pôs aqui e não pôs ali? Então, eu acho que quando a gente consegue ajudar os alunos a trabalharem em grupo, eles mesmos vão fazendo com que essa comunidade de aprendizagem se estabeleça. E o professor é só mais um membro desse grupo, dessa comunidade de aprendizagem, né? Acho que tira um pouco essa sobrecarga do professor de ele precisar fazer tudo. Acho que o meu momento foi esse, quando alguém fez uma pergunta, eu fui abrir a boca para responder e já tinha resposta vindo dos próprios alunos. Aí eu falei, bom, ok, acho que objetivo atingido por hora, né? E aí eles começam a interagir entre eles, então isso funciona mesmo, e é um resultado que a gente tem até mais rápido do que eu esperava, pelo menos. Comigo foi assim, né? No curso de férias, eu falei, vai demorar para eles começarem a interagir entre eles, e eu fui um pouco surpreendida. Eles começam a responder um para o outro, e aquilo ali vai tomando um corpo e você vai falando, tudo bem, talvez eu não seja tão necessária assim quando eu achei que eu era. E aí sim a gente está se colocando no nosso papel de mediador e não de protagonista. Quem é o protagonista realmente são os alunos, né? Perfeito. Acho que já estamos na hora, quase, né? Sim. Eu vou encaminhar as atividades de encerramento agora, né? Depois vou pedir para vocês se despedirem aí, porque temos mais 6 minutos. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Só um minuto. Bom, a gente vai fazer um pedido para vocês, a gente quer continuar conectado com vocês.
Então, a gente vai propor que para o próximo webinar vocês vivenciem uma atividade, é um convite, né? Então, a Carol falou, lá no YouTube tem essa atividade que se chama Cubos Pintados, as crianças fizeram no curso de férias, é uma atividade muito bacana, e a gente gostaria que vocês fizessem atividade, conversassem com outras pessoas, trocassem, fizessem isso, e a gente não quer que vocês enviem para a gente as respostas, a gente gostaria que vocês compartilhassem conosco como vocês pensaram, como vocês resolveram a atividade. Eu não vou explicar, tem a atividade lá, vocês também vão recebê-la, e também pensar assim, você consegue pensar nessa atividade para que anos de ensino, né? Para que ano de ensino você daria? A gente fez no curso de férias com crianças de 5º ano. Vocês fariam com outras turmas, com quais? Como que vocês fariam? Por quê? E compartilha com a gente lá no mentalidadesmatemáticas@cidata.org.br. A gente está esperando, porque no próximo webinar a gente vai discutir essa atividade. E falando aí do nosso próximo webinar, a gente pede para vocês colocarem na agenda, né? No dia 13 de agosto, uma quinta-feira também, mesmo horário, a gente volta. Então, a gente contou um pouco para vocês como a gente fez esse curso de férias aqui no Brasil. E o Jack falou do quão potente foi essa mudança, né, nas crenças das crianças, na própria capacidade de aprender matemática. No próximo, o Jack vai apresentar para vocês os resultados, né, o quanto as crianças aprenderam, né. Lá no americano, o Jack falou de uma aprendizagem que foi surpreendente em 18 dias. E agora a gente vai saber como foi a aprendizagem das crianças em 10 dias de curso de férias. Está todo mundo super curioso, a gente também. Então, convidamos vocês para participar disso. Peço para todo mundo lembrar, né, da avaliação, e vou pedir para vocês se despedirem aí, todos vocês, por favor. Ok, quem quer começar? Eu posso. Tá. Eu queria agradecer a todo mundo por ter acompanhado, terem mandado as ideias sobre a atividade que a gente fez. Foi desafiador para a gente também pensar como seria essa dinâmica, mas a gente vai ajustando aí nos próximos, e obrigada, e espero que a gente possa, todos que assistiram e todos que estamos aqui também, continuarmos trabalhando juntos. Ô, Thelma. Agradeço a participação de todos, foi um prazer estar aqui, compartilhar essa experiência que foi incrível para todos nós que estivemos lá esses 10 dias com as crianças, no tempo todo de formação com os professores, foi muito bom relembrar de tudo isso, né, e poder compartilhar com vocês. Obrigada. Agora, Emília. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, e dizer que é muito gratificante poder estar sempre nesse desafio pessoal e profissional, e que é constante, e agradeço por vocês nos darem essa oportunidade tão rica de compartilhar o que nós vivemos. Perfeito. Janaína? Eu quero agradecer todo mundo que assistiu e está disposto a conhecer o Mentalidades, né? E esteve disposto também a ouvir a nossa experiência. Eu acho que isso conta muito. Foi muito legal, porque eu acho que todo esse tempo eu estava aguardando e a gente só compartilhando entre a gente que tinha vivenciado. Agora a gente pode compartilhar com todos vocês. É isso. Perfeito. Eu quero agradecer a todos aqui. Vocês que participaram no Facebook, mas eu fico assim mais animado porque apenas estamos começando esse trabalho no Brasil e já temos bons resultados, mas vamos ter mais oportunidades de trabalhar em mais partes do país, do Brasil. O Brasil é muito grande, né? Então vamos a toda a esquina, se pode dizer, do Brasil. Eu também fico muito com curiosidade sobre como vocês vão pensar sobre essa tarefa, atividade de cubo pintado. Então, não esqueça de enviar as suas ideias, suas estratégias, para eu ver, para toda a equipe ver as suas raciocínios, né?
Então, eu deixo vocês, agradeço, e até a próxima, então. Até a próxima. Ok, tchau, tchau, então.